nessa série, nós vamos lembrar que o irmão Vinícius, semana passada, pregou até penúltimo versículo do capítulo 3. Então, ainda que nós venhamos a nos ater o capítulo 4 inteiro, nós vamos ter como panorama o versículo 22, como ele disse, está muito ligado a este capítulo 4. Então, no versículo 22 do capítulo 3, diz assim: pelo que vi haver, depois de tudo que ele viu, as semelhanças entre os homens e os animais, de que todos têm o mesmo fim, todos vão passar pela morte, não tem algumas certezas, lhes falta ao pregador, né, como isso pregou. E versículo 20, mas nós vamos até ao 22, diz assim, do 3: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Versículo 22. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Até aqui, só para a gente fazer uma breve introdução. Eclesiastes, como nós estamos vendo repetidamente, está falando sobre a alegria do trabalho. Vez ou outra, ele mostra a vaidade da vida, ele mostra a futilidade de muitas esferas que nós consideramos úteis e o objetivo de vida, e ele coloca no seu devido lugar que sem Deus é vaidade, sem Deus é futilidade. Mas ele mostra também que Deus dá, como no versículo 24 do capítulo 2, que nada é melhor para o homem do que comer e beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. E aqui também foi exposto de que até mesmo os ímpios, essa alegria que o ímpio tem do seu trabalho, também vem da mão de Deus. Então o trabalho é uma peça fundamental na vida cristã. Nós não ignoramos a importância do trabalho, nós não construímos uma teologia em que o trabalho ele não serve a Deus e nós só servimos a Deus aqui, aos domingos. A visão reformada é que nós cultuamos a Deus com os nossos trabalhos. Essa é a visão bíblica, essa é a visão que o Senhor tem para nós. Contudo, ainda que Salomão venha e diga que pelo que vi, novamente, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa, ele não está querendo agora levar-nos a uma ilusão de que, ok, depois de eu ver todas essas mazelas, de que do pó eu vim, de que ao pó eu voltarei, então eu vou colocar o trabalho como meu objetivo de vida, o significado da minha vida. Também não. Porque isso é ir contra os propósitos divinos. E Salomão, ele vai mostrar aqui que nós trabalhamos em meio a um mundo de aflição, em meio a um mundo de tribulação. Nós não trabalhamos em um mundo perfeito, em um mundo justo, como foi exposto aqui. Não. Nós trabalhamos neste mundo. Nós trabalhamos aqui. Tem até uma música do Alexandre que diz assim, ele indaga: quem foi que te disse que a vida é um mar de rosa? Rosa tem espinho e pedra no caminho. Daqui até a cidade é para lá de tantas léguas. Daqui até a Nova Jerusalém a gente vai caminhar e vai sofrer muito. Vai sofrer muito. Porque a gente vive em um mundo que tem tribulações. E o nosso trabalho está inserido nisso. Então, mais uma vez, pelo que vi, e o Salomão aqui, ele está novamente dizendo algo que ele vê. Né? Ele falou isso no versículo 10, ele falou isso no versículo 16, ele falou agora no versículo 22, ele vai começar o capítulo 4 falando que ele vê também, coisas que ele vê, e a partir do versículo 7 do capítulo 4, ele vai mostrar as suas considerações, e depois ele vai fazer um comparativo, melhor é isso do que aquilo. Essa é a estrutura desta película. Ele está vendo coisas e depois ele vai considerar coisas e ele vai comparar. Nós não comparamos? Salomão também, inspirado por Deus, compara.
Isso é o que o livro de sabedoria faz aqui para nós. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Versículo 1 até o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por felizes aquele que ainda não nasceu e não viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza o braço e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar. E seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem tenho trabalhado eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, mas o cordão de 3 cordas não se arrebenta com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar, ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que ainda andam debaixo do sol, como o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava, tão poucos que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Até aqui, meus irmãos, nós vamos abordar todo esse capítulo 4, porque ele está completamente interligado em si. Lembrando que nós estamos fazendo uma sequência, novamente, então nós temos que ter por detrás as pregações, que tudo tem seu tempo, que o homem, né, como está aqui na própria área, o homem não conhece o tempo determinado, as semelhanças, e tudo está seguindo uma linha lógica de Eclesiastes, até chegar ao seu apogeu argumentativo, dizer que o que vale é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, né? Até chegar ao seu ápice do seu ensino de Eclesiastes. Mas seguiremos. Salomão diz, o autor de Eclesiastes diz: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Opressão na Bíblia é defraudar. Então, sempre que um defrauda o outro, o próximo, ele está oprimindo. E na Bíblia isso tem tanto uma relação muitas vezes sistêmica, quando os príncipes de Israel falhavam em promover a justiça. Então, quando o pobre estava sendo oprimido pelos ricos, os príncipes que deveriam intervir, os juízes que deveriam intervir, eles se comprazem nisso. Eles usam também de sua influência para angariarem recurso através dessa opressão. Isso em harmonia com o sermão do irmão Vinícius. Não pensemos que a opressão é algo que começou na Revolução Industrial, que Karl Marx foi quem descobriu que existe opressão do rico contra o pobre. Isso é autoevidente. Isso a Bíblia já alerta há milênios. O rico oprime o pobre, quando ele segue o seu perverso coração. Não é necessariamente, a Bíblia não fala que porque ele é rico, ele oprime o pobre, mas porque o ser humano tem essa potencialidade por causa do seu pecado. E por ele ter recurso para oprimir o próximo,
ele assim o faz. Não é por causa de classe, é por causa do pecado. É por causa do coração pecaminoso que deseja se sobressair do seu próximo. Esse é o problema. Eclesiastes não fala que o problema está na riqueza. Não é o problema, não é a riqueza. O problema é o pecado. O problema é o pecado. Todos nós, na Nova Jerusalém, seremos abastados, seremos ricos. Por quê? Porque no céu não haverá escassez. Mas não vai haver opressão. Por quê? Porque o problema não é a riqueza. O problema é o coração pecaminoso. É o coração que deseja subjugar perversamente o seu próximo e render lucros através de alguém fragilizado. E os israelitas faziam isso, muitas vezes. E os pagãos faziam isso. E a nossa sociedade ainda faz isso. Isso ainda está em nosso tempo. Novamente, não é por causa do dinheiro em si, é por causa do coração. Do coração. Se inverte isso, aquele que é pobre, ele começa a oprimir o rico. E vice-versa. Porque o problema é o coração. É o coração humano. Opressão sempre vai haver, enquanto este sol brilhar em nossos rostos. Por quê? Porque neste mundo nasce pecadores. Pecadores é o que este mundo dá para nós. Nós somos pecadores. E é isso que Salomão está constatando aqui. Ele está dizendo que ele viu todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Ele, como um monarca, o pregador, como alguém que é rei sobre Israel, ele tem noção disso. E ele vê as lágrimas também dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Ele não está falando somente de alguém que viesse e o livrasse da opressão. Mas nem o consolo o oprimido tem. Nem alguém que viesse satisfazê-lo em suas angústias. Ele não vê isso. Ele olha e ele não vê. E ele continua. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Nós podemos também lembrar que isso não é exclusivo da nação de Israel. Os israelitas eram oprimidos no Egito. As duras cargas que o israelita tinha que sofrer durante todo o dia para a construção de obras no Egito. Tanto que José se enfurece diante de um cenário de opressão. Meus irmãos, isto está desde que Adão caiu. Desde que Adão caiu. Qual é o remédio para a opressão? O Evangelho. Alguns, por verem soluções sendo equivocadas politicamente, dizendo, hoje em dia, de que tem que acabar com a riqueza, que tem que distribuir dinheiro, e por conta disso, obviamente, é uma quebra do 8º mandamento, porque a propriedade privada é algo que Deus instituiu na sua lei. Alguns vão para esse extremo. Para acabar com a opressão, acaba-se com a propriedade privada. Outros vão para outro extremo. Não existe opressão de rico contra pobre. Ambos estão errados. Ambos estão errados. Existe. Se nós pegarmos o profeta Isaías, ele prega ferozmente contra a opressão dos ricos contra os pobres. Contra aqueles que têm poder, contra aqueles que não têm condição de se defender. E isso permanece até os dias de hoje. E ele continua. Ao se defrontar com essa realidade, ao ver o que estava debaixo do sol, ele diz que ele tinha por mais felizes os que já morreram. Porque eles não precisariam ficar contemplando essa injustiça, eles não precisariam ficar vendo opressões nessa terra. Não era mais algo que estaria diante de seus olhos. Só que ele diz, mas uma outra coisa, muito mais feliz ainda, aquele que não nasceu. Porque
Porque aquele que não nasceu não tem nem referencial de opressão. Ele não sabe nem o que é isso. Porque a opressão, meus irmãos, é por culpa do pecado. A opressão não é uma condição necessária da criação. A opressão é devido ao pecado. É porque caímos. É porque caímos em Adão. É por isso. É por isso. E ele continua. Mas debaixo do sol, o que ele vê, ele não vê apenas também só opressão. Não é que todo mundo que tem condição oprime o seu próximo. Não é isso que Salomão está constatando aqui. Todos que têm condição oprimem o seu próximo. Não, ele tem isso na sua realidade. Pessoas com condição oprimindo o seu próximo. Isso pode ser tanto condição política quanto condição financeira também. O opressor, né, de alguém indefeso. Mas ele diz outra coisa. E aqui o versículo 4, meus irmãos, tem algumas traduções que têm diferença. Na Ara, que estou lendo para os irmãos, diz assim: então vi que todo trabalho e toda destreza em obra provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Na ACF diz assim: também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Tanto um quanto o outro. O que está aqui no cerne da questão? Trabalho e inveja, neste mundo caído, estão correlacionados. Naturalmente. Por quê? Por causa do pecado. Novamente, Eclesiastes está constatando o mundo debaixo do sol. Está constatando a realidade. Algumas pessoas gostam de olhar para a realidade e serem otimistas. Isso não é uma visão bíblica. A gente não tem que sempre ver o copo meio cheio. Isso não é Bíblia. A gente tem que julgar e discernir o que é bom e o que é mal. Salomão, quando ele vê algo mal, ele fala: isso é mal, é melhor que eu acho melhor as pessoas que nem nasceram, porque isso é mal. Ele não tenta ver o copo meio cheio daquilo. O que é mal, e o que é bom, é bom. E o trabalho que ele está vendo debaixo do sol, ele vê que está entrelaçado à inveja e o trabalho humano. E a gente pode dizer aqui que tanto as pessoas que trabalham para adquirir riquezas, muitas das vezes trabalham mais para conseguir um carro melhor, porque o seu vizinho conseguiu um carro melhor. Eles trabalham para mobiliar a sua casa, porque um parente mobiliou a sua casa. Eles estudam mais porque eles querem agora passar no concurso, porque o seu outro parente passou no concurso. Então, se aquele parente que não tem tanta condição intelectual passou, por que eu não posso passar? E a inveja vai começando a moldar os corações humanos, vai começando a moldar os trabalhos humanos, de maneira que nós somos guiados pela inveja. De maneira que aquilo que nós labutamos nessa terra não é pela glória de Deus e pela expansão do reino, é eu olhando o próximo e eu querendo aquilo que o próximo tem, eu querendo sobrepujar o próximo. É isso que muitas das vezes é o combustível para o mercado. É um combustível para alguém dentro do trabalho ficar olhando para os seus semelhantes e ver quando ele foi elogiado pelo seu patrão, porque ele acha um absurdo o seu colega de trabalho ser elogiado e ele não ser elogiado. Ele acha um absurdo um professor que está ali acordando cedo, trabalhando e se esmerando para dar uma aula decente, enquanto outro professor deixa a turma apenas brincar. Ele vê o outro professor recebendo elogio e ele que trabalha tanto não recebe elogio. E agora ele quer mudar a sua metodologia. Por quê? Por causa da inveja. Ele não faz com o fim da glória de Deus, ele faz com o fim da glória dos homens, ele faz com o fim financeiro, ele faz com vários fins, mas não o fim único que deve ser do homem, a glória de Deus. E é isso que Salomão está vendo, ele está olhando para debaixo do sol, ele está vendo que o que rege o trabalho humano é a inveja. É um olhando para o próximo e desejando aquilo. É olhando para a televisão e desejando a vida da televisão, é olhando para o Instagram e desejando a vida do Instagram. Então eu vou ser feliz quando eu tiver aquilo que a influência que eu sigo tem. E eu vou trabalhar para isso, para adquirir este padrão de vida.
Salomão está olhando isso e está dizendo, é isso que eu constato da vida. Ainda que seja uma bênção, ainda que eu diga que não vi haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque esta é a sua recompensa, ainda assim o homem consegue utilizar essa dádiva divina e perverte ela para os seus desejos egoístas. Perverte tudo para que Deus não seja glorificado. É isso que Salomão está constatando aqui. O coração humano desejando o que não deve desejar. O coração humano que tem falta de contentamento. O coração humano que não busca apenas agradar o seu Deus, mas ele busca aplauso. E é isso que rege a sua vida. Aplauso no trabalho, aplauso na família, aplauso na igreja, aplauso aonde ele vai. É isso que ele constata. E essas pessoas vivem assim. Elas vivem buscando o que o outro tem. Ela vive buscando por inveja. E isso também é vaidade, correr atrás do vento. Mas existe, meus irmãos, um outro extremo. Qual é o outro extremo? Neste mundo competitivo, neste mundo de querer ser melhor que o outro e não contentar com aquilo que Deus lhe deu, existe o outro extremo. Aquele grupo de pessoas que dizem, eu não vou fazer parte disso. Esta roda capitalista não é para mim. E vivem ociosos. E vivem à semelhança dos hippies da década de 60 e 70. Eu sou melhor que todo o sistema. E vivem não querendo trabalhar. E vivem não querendo produzir. Para a sociedade, acima de tudo, para a glória de Deus. O escape de viver uma vida norteada pela inveja não é se achar melhor do que esse cenário de competitividade e não desejar com que o seu trabalho seja feito, ou como nós dizemos, o lema reformado da progressão dos bens. A progressão dos bens não é pecaminoso. Não é pecaminoso. Agora, a progressão dos bens motivada pela inveja é pecaminosa. Isso que é pecaminoso. Este é o pecado. Então alguns vão dizer o quê? Não, eu não quero buscar a progressão dos bens, eu não quero nem trabalhar, eu quero viver o famoso dito brasileiro, né? Deixa a vida me levar. E talvez esse seja a maior realidade do brasileiro. Enquanto o americano vive, muitas vezes, o versículo 4, o brasileiro vive o versículo 5. Que é, o tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo, melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Mas seja qual for a nacionalidade, nós podemos incorrer tanto no erro de um como no erro de outro. Ainda que, na sua maioria, algumas nações tenham essas peculiaridades. É isso que Salomão está constatando. Opressão, inveja, tolice preguiçosa. É isso que há relacionado ao trabalho. Ainda que o trabalho seja o quê? Ainda que não há coisa melhor do que alegrar-se com as obras das suas mãos, como trabalho, ainda assim, nós conseguimos até mesmo perverter isso. Até mesmo essa dádiva dada dos céus, nós pervertemos. É o ser humano, pecador. Pega as benesses de Deus e transforma em pecado. É um retrato nosso. É um retrato nosso. Seguindo, meus irmãos. Então considerei outra vaidade. Ele já constatou essas. Agora ele vai considerar outras. Considerei outra vaidade debaixo do sol. Isto é, um homem sem ninguém, não tem filho nem irmã. Contudo, não cessa de trabalhar. E seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu? Se nego a minha alma os bens da vida, também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Agora ele foi para um tipo de pessoa
que trabalha por trabalhar. Ele não tem descendência, não tem filho e nem irmã. Como assim? Ele poderia ter uma irmã que estivesse debaixo de sua responsabilidade e que essa irmã herdaria os seus bens. E como na cultura israelita a mulher não conseguia o seu sustento, ele poderia trabalhar por essa irmã. Para que quando ele viesse a falecer, ele pudesse estar tranquilo de que eu deixei os meus bens para minha irmã. Ou para o meu filho. Mas não é o caso. Este homem, ele não se farta de riqueza e ao mesmo tempo ele não diz, para quem tenho trabalhado eu, se nego a minha alma, os bens da vida. É aquele tipo de pessoa que trabalha, adquire riquezas, mas ainda assim não usufrui da sua própria riqueza. Ele só quer saber que ele tem. E no dia seguinte, ele volta a trabalhar. E ele volta a trabalhar. E ele volta a trabalhar. E ele não faz a seguinte pergunta que, se ele fizesse, mudaria o seu comportamento. Para quem trabalho eu? Para quem? Para quem? Aqui não é para que trabalho, é para quem. Todo o trabalho nosso é exercido para alguém. Tem que ser exercido para alguém. Primeiro, nosso Senhor, Jesus Cristo. Acima dos céus. E segundo, os nossos familiares, os nossos irmãos na fé, os necessitados, os verdadeiros necessitados. Esses são os objetivos do trabalho do cristão. A glória de Deus, a manutenção familiar, o regozijar-se do seu trabalho, viver do seu trabalho, regozijar-se do seu trabalho. Quem tem condição de viajar, de comer bem, de fazer essas coisas, o faça, isso é bíblico, e de acudir aos necessitados. Nós trabalhamos para esses fins. Mas tem pessoas envolvidas nisso. Este homem trabalha apenas para si. Ele trabalha apenas para si. Talvez seja aquele típico homem que nós vemos hoje em dia que tem metas pessoais. Ele tem metas e ele deseja alcançar essas metas. Alcançar metas satisfaz a alma dele. Ainda que ele não pense para quem ele tem trabalhado. Ele trabalha por metas, mas ele não trabalha por pessoas ou para pessoas. Isso é o quê? Isto é vaidade. E enfadonho o trabalho. Por quê? Porque se ele considerasse o seu trabalho, ele teria a constatação de que o trabalho dele é vaidade e é enfadonho. Mas não, ele está cego. Ele está cego e só trabalha para si. Ele só trabalha para si. E ele não pensa para quem ele trabalha. Futilidade. Porque o irmão Vinícius expôs semana passada. Do pó ele veio e ao pó voltará. E como está no versículo 22, o que será depois dele? Ou como está no versículo 22 mais, nos termos do próprio versículo, quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Ele vai trabalhar para nada. Para nada. Nós vemos opressões, nós vemos trabalho por inveja, nós vemos tolos recusando a trabalhar e nós temos pessoas que trabalham por trabalhar. Tudo isso debaixo do sol. Tudo isso fazendo o quê? Pervertendo aquilo que Deus fez muito bem, que é o trabalho. Trabalho, como o irmão Vinícius expôs, é antes da queda, meus irmãos. É uma bênção. Trabalho não é maldição. Trabalho não é maldição. Trabalho é uma dádiva. Quem pode trabalhar já é uma pessoa abençoada por Deus. Quem pode trabalhar é uma pessoa abençoada por Deus. E agora, Salomão vai considerar o que é melhor. E esse melhor aqui é novamente contra o pensamento da nossa atual geração, do individualismo. Porque Salomão vai dizer que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Por que tem melhor paga do seu trabalho, Salomão? Aonde eu consigo mensurar isso? Qual é a mensuração? Ele está dizendo que eu vou lucrar mais? É isso que Salomão está dizendo? Não, ele vai explicar no versículo
No próprio versículo 10, por que tem melhor paga? Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. É por isso que o trabalho acompanhado tem melhor paga. Esse é o sentido. Esse é o sentido de nós irmos contra o individualismo. É esse o sentido. Salomão não está aqui falando contra o trabalho home office, tá, meus irmãos? Por favor. Por favor. Depois os irmãos falam, é pecado trabalhar home office? Não, meus irmãos. Ele está falando de uma pessoa em que ela acredita que ela não precisa do próximo. O próprio provérbio vai dizer assim, é melhor um vizinho perto do que um irmão longe. Por quê? Porque o vizinho, no momento de necessidade, é quem vai te acudir. Ou deveria te acudir, se você manter um bom relacionamento com ele. É melhor o vizinho perto do que o irmão longe. Isso é sabedoria. E o individualismo prega contra essa sabedoria. Prega que nós somos mais fortes sozinhos. Que você precisa descobrir a força que está dentro de você. Você não precisa de ninguém. Você precisa ter uma autodescoberta. Você precisa galgar sozinho o seu sucesso. Você. E a gente começa a caminhar nesta vida acreditando que nós nos bastamos em nós mesmos. E começa a adentrar em nosso pensamento que eu não preciso do meu semelhante. Que eu não preciso do meu cônjuge. Se essa semente de ideia entrar, ela se alastra. E vai chegar ao máximo, ao ápice de achar que eu não preciso do meu cônjuge, eu não preciso dos irmãos da igreja, eu não preciso de amigos. Meus irmãos, nós vivemos em uma sociedade que quanto mais as pessoas envelhecem, menos amigos elas têm. Por quê? Porque elas trabalham durante toda a sua vida não se importando com construir laços de amizades. E quanto mais velha ela vai ficando, mais sozinha ela vai ficando. E isso é culpa de quem? É culpa dela. Porque ela acha que ela se basta sozinha. Ela acha que ela quer fazer o que bem deseja. E se ela tiver alguém por perto, vai repreendê-la. Então ela foge do convívio. E ela sempre vive fugindo do convívio de outras pessoas. Para quê? Para que ela sempre tenha razão. E para que ela sempre tenha uma justificativa, sem que ninguém aponte o erro. Essa pessoa vai envelhecer sozinha. Essa pessoa vai passar por mazelas da vida, sem ninguém para acudir-la. Porque ela está plantando isso. Ela vai cair e não vai ter ninguém que a levante. Por culpa de quem? Por culpa dela. A culpa é dela. Porque ela se fechou em si mesma. Salomão aqui está falando de uma regra de vida que serve para justos e até mesmo para injustos. Mas nós que somos justos, nós que temos a revelação, nós devemos ser exemplos neste preceito de sabedoria. E como nós somos exemplos? Firmando amizade no meio da fé. Não é bater ponto e ir embora. Não é precisar não se relacionar com os irmãos. Não é achar que eu me basto sozinho na caminhada cristã. Porque ninguém se basta sozinho na caminhada cristã. Porque se cair, quem vai te levantar? Se caíres em pecado, quem vai orar por você? Nós temos um caso de uma irmã que veio para a cidade e não tinha nem família aqui, mas tinha a família de Deus. Ela tinha a família de Deus. Depois de vários acontecimentos, foi acometida de um câncer. E quem cuidou dela? Ela não tinha família aqui. A família de Deus. A igreja cuidou dela. A igreja cuidou dela. Os irmãos a visitavam. Os irmãos a ajudavam. Algumas vezes, o que acontece? Uma pessoa não constatando simplesmente isso, mas o que pode acontecer
que pode acontecer. O fim da vida de uma pessoa que vive apenas para si é ficar moribunda no leito de morte, sem ninguém para ajudá-la. É isso. Ou a gente acha que a gente não vai morrer? A gente é imortal, a velhice não vai chegar. Um acidente não pode acontecer. Uma doença não pode nos acometer. E toda essa filosofia individualista cai por terra e cai da pior maneira. Cai na solidão. Vai cair na solidão. Nós não somos autossuficientes. Apenas Deus é autossuficiente. Apenas Deus se basta em si mesmo. Contudo, mesmo Ele se bastando em si mesmo, o Filho de Deus se fez carne. De tal maneira, como diz no final de Efésios 1, que Ele, mesmo sendo todo-poderoso Deus, Ele não se considera pleno sem sua igreja. Se o Filho de Deus, que é pleno em si, que é Deus em si, que é a eternidade em si, por amor de nós, não se considera pleno sem nós, sua igreja, quem somos nós para nos considerarmos plenos sem a igreja de Deus? Quem somos nós? Se cair, vai ficar sozinho, sem um companheiro que o levante. Esta é a constatação. Esta é a constatação. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Versículo 12 agora. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 cordas não se rebenta com facilidade. Algumas pessoas vão olhar aqui o versículo 11 e vão dizer que é matrimônio. Mas não pode ser matrimônio. Em primeira instância não pode ser matrimônio. Pode ser aplicado sim ao matrimônio, como um preceito, já que é melhor não andar só. Obviamente, a pessoa mais próxima que nós temos na nossa relação é o nosso cônjuge. Mas isso por aplicação e não por uma relação direta com o texto. Por quê? Porque aqui no versículo 12 entra uma terceira pessoa. E isso não compete ao casamento. Certo? Aí teria que alegorizar dizendo que são os filhos, mas seria uma interpretação alegórica. Mas aqui, o que está dizendo é uma constatação até mesmo de peregrinação. Acontecia muito em Israel peregrinar pelo deserto. Quem peregrinava pelo deserto sozinho estava suscetível a isso. Estava suscetível ao frio da noite. Estava suscetível às pessoas que assaltavam nessas peregrinações. O que Salomão está dizendo agora ele termina com 3 pessoas envolvidas, né? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. Um cordão de 3 cordas não se arrebenta com facilidade. E aqui ele coloca mais um, né? Um número maior, mais amizades, mais relacionamentos cultivados. Mais relacionamentos cultivados. É isso que sabedoria de Deus está nos ensinando. Nós não nos bastamos em nós mesmos. Pode ser aplicado a cônjuge? Pode. Mas em primeira instância está falando das relações no geral. Vamos seguir, meus irmãos. Agora, ele vai falar sobre outra coisa que é melhor, que é o poder ilusório até mesmo da realeza. Porque a realeza, diferente dos determinados tipos de poderes adquiridos, parece ser um poder eterno. Porque o seu poder advém de impostos. O poder dele é sanguíneo. Enquanto alguém que a gente pode chamar o mercador, porque aqui não existia nem burguesia, o mercador, o poder aquisitivo dele vem de onde? Vem do seu comércio. E é volátil. Pode subir como pode descer. Agora Salomão volta até mesmo para a esfera da monarquia, de um rei, vai falar até mesmo da insensatez do rei, dizendo que até mesmo isso é vaidade. Até mesmo isso é ilusório. Até esse poder que parece tão esplêndido à primeira vista é ilusório. Vamos ler o versículo 13 ao versículo 16. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar.
ainda que aquele saia do cárcere para reinar, ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois dele se hão de regozijar-se. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Ele está falando de ciclos. Ele começa de um rei idoso e ele termina com um rei jovem, um sucessor. E a vaidade, os dois. E aqui uma constatação é do rei